Eu sou o Paulo Armerode, facilitador dessa classe de Gerindo Finanças para a Glória de Deus. Hoje é o nosso segundo encontro, 11 de julho de 2021. E para mim é um prazer estar aqui novamente com vocês. A gente começou essa classe, esse novo ciclo na semana passada. Então estamos aqui recomeçando hoje no nosso segundo encontro. Antes da gente começar propriamente tratando do assunto da aula de hoje, eu queria só reforçar aquilo que a gente já viu no encontro passado, é que nós temos várias formas de ajudar as famílias a se equilibrarem ou se reequilibrarem financeiramente falando. Uma delas é através do livro Finanças em Família, que é um livro que conta uma história real de superação de uma família que buscou, através da palavra de Deus, uma forma de estar se reequilibrando financeiramente e sair de uma situação adversa para uma situação, podemos dizer, de sucesso financeiro, né, superando as suas dificuldades. Temos também o Ministério Base, que é um ministério que foi criado agora no mês de junho, teve seu lançamento agora no último domingo de junho, primeiro domingo de julho, que faz parte do Ministério da Rede de Cuidados da Igreja Batista do Bacaxeri, e é um Ministério de Reestruturação e Educação Financeira. É um ministério que foi criado para justamente a gente poder estar auxiliando não só famílias, como também indivíduos, empresários, empresas a se reequilibrarem financeiramente, terem uma vida financeira mais equilibrada de forma a prosperarem, não só para si, mas também para o reino. Então a gente faz esse trabalho também como ministério pela igreja. Se você acessar lá o app da igreja, você vai ter a oportunidade de entrar lá, entrando no Ministério de Rede de Cuidados da igreja, de acessar esse novo ministério e a gente poder estar ali, através desse ministério, estar ajudando você a crescer na questão do equilíbrio financeiro, tá? Da gestão financeira. Além disso, nós temos grupos de WhatsApp que estarão sendo disponibilizados para vocês através dessa nossa classe, para que justamente, caso você tenha alguma dúvida, um questionamento, alguma ponderação sobre a questão da gestão financeira, para o equilíbrio ou reequilíbrio financeiro da sua família, do seu próprio, do seu negócio, a gente vai estar aqui à disposição para poder estar ajudando vocês. O nosso enfoque da classe, ele é para as famílias, mas nada impede que você que é empresário esteja passando por uma dificuldade, possa estar recorrendo não só através do WhatsApp, mas também do Ministério Base, buscar esse auxílio na questão da gestão financeira. A gente vai estar aqui à disposição para isso. Nós temos um grupo de irmãos, alguns formados em educação financeira, outros talvez não, mas com conhecimento de causa em função de terem passado por uma necessidade ou em função de estarem buscando conhecimento nessa área, mas se dispõem a estar ajudando nesse ministério. Então vai ser muito importante a sua participação. Voltando um pouquinho daquilo que a gente viu na semana passada, um dos pontos fundamentais dessa nossa classe, a gente vai trabalhar um pouquinho a questão da mordomia. Óbvio que aqui a gente vai estar focando na questão da mordomia da gestão financeira, ou seja, na parte financeira, a parte de dinheiro, tá? Mas a mordomia ela vai muito além disso. A mordomia, se tudo que somos e temos pertence a Deus, então devemos viver como bons mordomos, administrando bem o que é do Senhor. O dicionário Aurélio define mordomo como sendo o serviçal encarregado da administração de uma casa. É alguém que cuida do que não é seu. Ou seja, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, veio de Deus. E nós temos que ser bons mordomos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Como o próprio dicionário Aurélio nos ajuda nessa definição de mordomo, nós somos serviçais encarregados de cuidar daquilo que não é nosso. Nesse caso, cuidar daquilo que Deus nos deu. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. E aqui a gente vai estar tratando, nesses nossos encontros, justamente da parte da mordomia, da gestão financeira, de como que a gente lida com o dinheiro para a honra e glória de Deus, né? A gente vai trabalhar isso no nosso dia a dia, aqui dos nossos encontros. Isso vai ser muito importante para a gente. Lá em Lucas 12, 42, 46, a palavra de Deus disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor tarda a vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe, e irá castigá-lo, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Lá em Lucas 12, 42, 46, coloca para a gente que o conceito de mordomia está ligado diretamente a tudo aquilo que temos e somos. E a gente tem que estar preocupado com isso, porque um dia a gente vai prestar contas.
Embora esta parábola Jesus estivesse se referindo principalmente a coisas espirituais, ele não deixou de incluir o aspecto natural e financeiro, uma vez que os nossos bens também são dele, aquilo que a gente falou anteriormente. E prestaremos contas do que fizermos com o que ele nos deu. A nossa vida, família, casa, bens são do Senhor. E devemos administrar tudo isto como algo que ele nos confiou. Então, dentro do conceito de mordomia, nós somos servos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E como foi colocado aqui, isso serve para a nossa vida, família, casa, bens, ou seja, tudo aquilo que possuímos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, não é nosso, é de Deus. E temos que ser bons mordomos de tudo isso. Muita gente fala, né, que falar sobre dinheiro na igreja, falar sobre finanças é uma coisa que não deve ser falada, que é um tabu, que é pecado, mas na verdade na Bíblia existem mais de 2.350 versículos sobre dinheiro, posses e propriedades. Isso mostra que Jesus falou mais sobre esse assunto do que qualquer outro assunto na Bíblia. Das 38 parábolas contadas por Jesus, 16 foram sobre riquezas, dinheiros e posses, dada a importância que a gente tem que ter sobre aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, né? Por isso que ele fala sobre riquezas, dinheiros e posses, ou seja, tudo aquilo que é colocado para nós, a gente tem que ser bom mordomos, a gente tem que saber gerir isso, né? E dentro desse processo da gestão financeira, a gente está trabalhando aqui com 5 passos, que a gente entende que nós temos que, a partir de princípios bíblicos, gerir os nossos recursos financeiros. Tomar consciência da importância da gestão financeira vai ser o primeiro que a gente vai estar lidando nesse nosso momento, nessa nossa aula de hoje. Na seguinte, a gente vai trabalhar, desenvolver o hábito do planejamento e organização financeira, dialogar na família, vai ser o terceiro ponto que a gente vai estar abordando, investir em você e no reino, também é um ponto que é muito importante, que às vezes as pessoas falam muito essa questão do investimento no reino, como a gente falou antes, apenas como dízimos e ofertas, mas na verdade não, a gente tem que investir no reino no todo. E aí entra também a questão do investimento na gente, e a gente vai trabalhar isso de uma forma mais detalhada mais para frente. E além disso, a gente tem que buscar aprendizado, ler e se informar. Quando a gente coloca essa parte do ler e se informar, a gente entende que hoje a gente tem uma gama muito grande de informação sobre finanças, sobre gestão de recursos financeiros, na internet, em livros, em aulas, ou seja, a gente tem uma diversidade muito grande de informação. E o que a gente está fazendo com isso? Então, dentro desse processo também de mordomia, cabe a gente, como bons mordomos, buscar o estudo daquilo que Deus nos capacitou outras pessoas a disponibilizarem para a gente poder crescer também na área financeira. Isso é muito importante. Então, como eu falei antes, a gente hoje vai estar trabalhando sobre tomar consciência da importância da gestão financeira. Mas, além disso, a gente também vai ver tipos de investimentos, ou seja, quais são os investimentos mais comuns que a gente tem atualmente. Então, a gente tem, que é o padrão do brasileiro, né, que é a caderneta de poupança, a gente tem tesouro direto, a gente tem tipos de investimentos mais sofisticados, como LCI e LCA, que são letras de câmbio que a gente vai ver um pouquinho mais tarde como que funciona, o que precisa, o que deixa de precisar. Investimento em ouro, dólar, previdência privada, ou seja, uma gama de tipos de investimentos que a gente vai estar discutindo aqui, para que cada tipo de investimento serve, qual o objetivo de cada um, qual o valor mínimo de investimento, qual o rendimento, quais são os riscos de investir em cada um desses tipos de investimentos, e a gente vai estar vendo isso de forma detalhada ao longo dos nossos encontros. Um outro ponto que é muito importante, que a gente vai falar um pouquinho aqui mais para frente com relação a uma pesquisa do CNC, do Conselho da Confederação Nacional de Consumo, de Consumo, que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, que é a questão do uso do cartão de crédito. Ele é teu amigo ou é teu inimigo? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, se ele pode ser teu amigo ou não. E um ponto que é muito importante, a gente vai buscar fazer isso na prática, é como organizar um orçamento familiar na prática. Ou seja, como que eu faço para me organizar financeiramente fazendo um orçamento familiar, de uma forma que eu possa implementar isso no meu dia a dia. A gente vai ver isso de uma forma bem detalhada. E é um recurso que tem, naquele livro que eu coloquei no começo lá, Finanças em Família, ele trata de uma forma bem direta essa questão do orçamento familiar na prática. E a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouquinho ele mais para frente, tá? Como eu falei antes, falando um pouquinho da pesquisa que eu consegui pegar na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, essa pesquisa saiu agora no final do mês de junho, na verdade saiu na primeira semana do mês de julho, diz que 70% dos brasileiros estão endividados. E esse é o maior nível de endividamento em mais de uma década, em mais de 10 anos, que o brasileiro não chegava num nível de endividamento tão alto.
O que isso representa? Isso representa, a pesquisa mostra que, antes de dizer o que ela representa, a pesquisa ela leva em consideração as contas em aberto, no cheque pré-datado, no cartão de crédito, no cheque especial, carnês, crédito consignado, empréstimo, prestações, e ele trabalha, é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro quando a gente cita essa pesquisa, é que ela trabalha com aquilo que está em aberto. Não é aquilo que você fez, por exemplo, ele fala aqui do carnê, não é que você tem um carnê para pagar, faltam 10 prestações que você está com dívida. Esse é um outro tipo de dívida que a gente vai ver ao longo dos nossos encontros, a gente vai discutir um pouquinho sobre tipos de dívida, a gente vai discutir também qual é a melhor forma de eu minorar a questão das minhas dívidas, pagando menos juros, qual dívida que eu devo tocar por qual, como negociar essas dívidas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas no caso aqui, voltando à pesquisa, ela fala basicamente daquilo que a gente tem, das contas em aberto, tá? Então, para deixar isso bem claro com relação à pesquisa. E o maior vilão dessas contas é o cartão de crédito. Ou seja, 82% do total dos endividados nessa pesquisa estão com dívidas no cartão de crédito. E quando a gente fala em cartão de crédito, a gente vai ver mais tarde a questão das taxas de juros. O cartão de crédito hoje ele tem a maior taxa de juros do mercado. Gira em torno de 300% a 350% ao ano. É muito juros, gente. E quando a gente pensa em juros compostos, que é juros sobre juros, ou seja, se eu tenho uma dívida esse mês, eu não paguei o cartão na minha totalidade. E aí entra a questão do amigo do inimigo, quer dizer, ele vai ser meu inimigo. Eu não paguei a totalidade. No mês seguinte, eu vou pagar os juros daquele mês anterior que eu não consegui pagar e mais os juros daquele mês. E os juros é sobre juros. E a gente vai ver, a gente vai ter alguns exemplos de valores específicos com relação a dívidas de cartão de crédito que de cada R$1.000 chega a um valor astronômico. E a gente vai ver detalhadamente isso mais para frente. Dentro dessa pesquisa ainda, isso significa que 56% dos brasileiros estão endividados com cartão de crédito, representando mais de 44 milhões de pessoas, uma vez que temos 79 milhões de brasileiros ativos economicamente falando. Ou seja, a gente tem uma gama muito grande de brasileiros que estão endividados com cartão de crédito. E como eu falei, como os juros são exorbitantes, né, se me perguntarem, Paulo, por que os juros de cartão de crédito no Brasil é tão alto assim? Não vou saber explicar, mas a gente pode depois estar se informando, estar tentando trazer essa informação, mas de um modo geral é uma forma com que o Brasil lida com essa parte de juros, principalmente na questão do cartão de crédito. Tá? Mas o que eu quis trazer essa pesquisa aqui para a gente começar essa aula de hoje, justamente para mostrar para vocês que a falta da gestão financeira faz com que a gente perca esse equilíbrio daquilo que a gente tem nas nossas mãos, daquilo que Deus coloca nas nossas mãos para gerir. Então, tomar consciência da importância da gestão financeira nada mais é do que eu buscar um entendimento de tudo aquilo que eu tenho à minha disposição. Em Hebreus 13:5, o que Deus nos fala lá? Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele está colocando aqui basicamente que Deus provê todas as coisas para a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte, sabendo de que Deus nunca nos deixará, nunca nos abandonará, mas temos que ser bons mordomos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Quando eu começo a falar sobre tomar consciência da importância da gestão financeira, um dos pontos que eu acho que é muito importante e relevante da gente fazer como primeira pergunta você considera importante o planejamento e o estabelecimento de objetivos e metas para uma vida financeira equilibrada? Essa pergunta ela é fundamental para a gente começar a pensar em gestão financeira. Quando eu faço essa pergunta, existem 3 outros questionamentos que advêm dessa colocação. A primeira delas é, quem concorda? A segunda é, quem faz? E a terceira é, quem executa? E se a gente pensar, tem gente que fala assim, mas quem faz e quem executa não é a mesma coisa? Não. Uma coisa a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui. Quem concorda é uma coisa, quem faz é outra e quem executa é outra, completamente diferente. Por quê? Quando eu faço esse tipo de pergunta numa aula presencial ou numa palestra de finanças que eu venha a estar dando num determinado grupo, quer seja de igreja, de empresários ou de funcionários de uma empresa, o que a gente tem? 95% a 100% concordam, que é importantíssimo você planejar e estabelecer metas na questão da gestão financeira. Aí vem a segunda pergunta, quem faz? De 50% a 60%, ou seja, em torno da metade daquelas pessoas que levantam a mão lá e dizem, não, eu faço, eu acho que é importante, eu concordo que é importante você ter um planejamento, estabelecer metas para poder ter uma vida financeira equilibrada. Só 50% fazem. Aí vem a pergunta que é fundamental, que é chave nesse processo. Quem executa? Gente, de 5% a 10%. Então, de cada 10 pessoas que levantam a mão, podemos dizer que uma ou meia pessoa vai estar
executando o planejamento financeiro que ela vem a desenvolver. O que isso mostra para a gente? Que as pessoas entendem que isso não é importante, ou pior, que não tomaram a consciência disso ainda, né? E por isso que a gente está aqui, justamente tentando mostrar para vocês a importância dessa gestão financeira. Ela é fundamental para que a gente possa ter uma vida equilibrada, e a gente tendo uma vida equilibrada, as chances de nós termos bons mordomos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos é muito grande, e a gente tem que buscar isso. As pessoas com problemas de gestão financeira alegam que é muito difícil controlar seus gastos, que é chato, que não tem vocação e que estão nessa situação porque o que ganham não é suficiente. Na verdade, o que a gente percebe é que fazer o controle da gestão financeira, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como você não tem o hábito, realmente é uma coisa chata. Que você realmente tem que pensar, puxa vida, eu a partir de agora tenho que fazer uma coisa que eu nunca fiz antes. Eu nunca me preocupei com o dia de amanhã. Uma das coisas que eu sempre falo com relação a essa questão da gestão financeira, dessa questão de ser uma coisa chata e que é difícil de controlar, eu dou o exemplo que quando você recebe um salário no mês, pesquisas já foram feitas com relação a isso, de um modo geral, mas quando a gente recebe o salário, normalmente a gente gosta de ir lá no banco pegar 50, 70, 100 reais, dependendo de quanto você ganha, e botar na carteira. Para você dizer, não, puxa, agora eu tenho dinheiro, eu recebi o meu salário, estou com dinheirinho na minha carteira, estou com dinheirinho no meu bolso. O que normalmente acontece? Ao longo da primeira semana, você vai fazer um lanche, porque você está com dinheiro no bolso, você vai parar, deu uma fome, você está na rua, foi visitar um cliente ou foi fazer alguma coisa na rua, você vai lá e toma um lanche. Vai lá, R$29, você gastou no lanche. E aí mais para frente, no dia seguinte, você está andando na rua, deu sede, opa, vou tomar um suco. Vai lá, toma um suco, R$5. Isso para ser bonzinho, R$5. E aí, na verdade, dos R$70 que você botou na carteira, 29, com mais 5 já foram 24, né? Já foi quase um terço do teu dinheiro. Mais para frente, 2, 3 dias depois, você vai lá e compra uma bala, mais R$2, compra um chiclete, mais R$2, fez um outro lanche. Quando você chegou no final da primeira semana, ou no final de 10 dias, você vai ter no máximo 10, 15 reais na carteira. E o que acontece de um modo geral? Você vai pegar a tua carteira para pagar uma determinada situação, você diz, puxa vida, mas eu tinha R$70, agora estou com 15. O que aconteceu com esse dinheiro? Porque como você não tem o hábito de controlar, você simplesmente não tem, não é que você perde o controle, você simplesmente não controlou o teu gasto, então você não sabe onde foi o dinheiro. E aí você vai parar para pensar, como você não tem o hábito, você vai parar para pensar, fazer, puxa, mas onde que foi esse dinheiro? Falar, não sei, gastei. Deve ter sido aquele lanche que eu fiz, puxa vida, mas eu botei R$70, estou com 55, foi R$55 o lanche, caramba, que lanche caro. E aí você começa, porque você não tem esse controle. Isso faz com que a coisa se torne chata e você acabe entendendo de que, não, eu estou nessa situação porque eu não ganho o suficiente. Mas não necessariamente a questão é essa. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Eclesiastes 7,12. O que essa passagem de Eclesiastes mostra para a gente é que, quando eu busco a sabedoria, ela vai me dar a excelência de que a sabedoria ela vai me ajudar a eu entender aquilo que eu tenho. Porque eu vou saber aquilo que eu tenho e como que eu estou usufruindo daquilo. Então a gente tem que pensar muito nisso. E a palavra de Deus é muito sábia, como a gente sabe, né? A gente tem que buscar nela todo o ensinamento, toda a sabedoria, para que a gente possa superar as nossas dificuldades. É lógico que não é algo fácil, principalmente por serem necessários sacrifícios e uma completa transformação pessoal. Aquilo que a gente falou da questão do hábito. Porque se eu não tenho o hábito de me preocupar com a gestão financeira, eu não vou me preocupar em anotar se eu comprei um sanduíche de 29 ou se de repente eu comi, em vez de comer no McDonald's, um lanche no McDonald's, eu fui comer um pão com mortadela, que é mais barato. Não, nada contra pão com mortadela, eu adoro pão com mortadela, mas acaba sendo mais em conta, só que você tem que ir numa padaria ou no botequim para poder comer um pão com mortadela, em vez de você ir num McDonald's para poder comer um lanche, né? Então, tem essa questão que a gente vai ver um pouquinho mais, questão do status que a gente procura manter, mais em função daquilo que os outros vão ver do que perceber da gente, daquilo que a gente realmente é. Uma pessoa não fica com problemas financeiros simplesmente por ser vítima da má sorte. Normalmente tem a ver com a forma como ela se comporta perante o fluxo da vida e do dinheiro. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um fluxo financeiro, ou seja, eu recebo lá no início do mês, e normalmente a gente sabe quantas fontes de renda nós temos. Se a gente pensar numa pessoa que trabalha por turnos, ele vai trabalhar, às vezes, 2, 3 turnos, vai ter 2, 3 empregos, vai ter 2, 3 fontes de renda. Mas, de um modo geral, a gente tem uma fonte de renda. Então, a gente sabe de onde vem o dinheiro. Mas para onde vai o dinheiro? Então, quando a gente não tem esse conhecimento do fluxo do dinheiro, e aqui entra
uma citação que eu gosto de um compositor brasileiro que fala que ele tem como lema na vida dele, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou seja, ele vai vivendo um dia após o outro, como se não houvesse amanhã. E eu tenho uma frase que eu digo que a gente não tem só o amanhã, a gente tem também o depois de amanhã. Então, às vezes, a gente se preocupa muito com o hoje. É claro que está na palavra, lá basta cada dia o seu mal, mas a gente tem que pensar também na contextualização das coisas que estão por vir. Então, muitas pessoas vivem um dia após o outro pensando que, eu tenho hoje, no máximo eu vou ter amanhã. Mas e o depois de amanhã? Quando a gente pensa no depois de amanhã, na verdade, eu tenho que pensar a longo prazo. Eu tenho que pensar mais para frente. E eu só vou conseguir pensar mais para frente de uma vida financeira saudável se eu tiver um controle financeiro, ou seja, se eu fizer uma gestão das minhas finanças. E a gente tem que trabalhar muito isso. Não é quanto você ganha, mas sim como e onde você gasta a sua receita e o quanto está preparado para lidar com os infortúnios. Então, são duas coisas que são importantes aqui a destacar. Primeira questão de que, como a gente falou antes, o importante não é o quanto você ganha, é como você gasta e onde você gasta. Às vezes a gente até sabe como a gente gasta, mas a maioria das vezes as pessoas que não têm uma gestão financeira equilibrada, ela não sabe aonde vai o dinheiro, né? Daí a importância dessa gestão financeira, justamente para isso. E principalmente, para a gente evitar essa questão dos infortúnios. Um exemplo que eu sempre dou com relação à questão do infortúnio, pensar numa coisa básica. Boa parte da população tem carro, né? Boa parte dessa população que tem carro tem seguro. Então, legal, eu pago seguro uma vez por ano, ou em 10 vezes, 12 vezes, o que seja, mas está nas minhas contas para que justamente, caso aconteça alguma coisa com o meu carro, eu tenha condições de honrar ou de consertar meu carro no caso de acidente. O que acontece de um modo geral? Muitas pessoas esquecem que todo seguro tem franquia. Então, por exemplo, se eu tenho uma franquia lá, eu estou pagando meu seguro, paguei lá, vou chutar aqui, R$3.000 no seguro num carro. Paguei lá em 10 vezes de 300, tá? Estou com o meu seguro quitado, estou sem problema nenhum, eu fui lá e bati meu carro. E eu tenho que a minha franquia vou chutar também, tá? É R$3.000. Então, dentro desses R$3.000, será que eu estava preparado, eu tinha economia suficiente para que, no caso acontecesse uma situação dessa, eu tivesse condições de estar suprindo essa necessidade emergencial? A grande maioria das pessoas que não tem esse conhecimento, essa conscientização da importância da gestão financeira, não tem fundo de reserva. Nem para isso, nem para outra situação. Então, a gente tem que pensar muito nessa questão de como que eu lido com essa questão do infortúnio. Lá em Provérbios 23, 4, 5 diz: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Ou seja, tudo aquilo que a gente recebe de uma forma graciosa através de Deus, ou que Deus nos proporciona que a gente tenha o merecimento de receber um salário em função da gente ter um emprego, a gente tem que trabalhar de forma, não para ficar rico, mas a gente tem que trabalhar de forma que a gente possa ter uma vida equilibrada. E a gente tem que se preocupar muito com isso. Porque a gente vai ver mais um pouquinho para frente que o índice de separação das famílias ele é muito grande em função de problemas de gestão financeira no lar. Eu não vou lembrar agora de cabeça, isso a gente vai estar trazendo com mais detalhe no nosso próximo encontro, mas o índice é muito alto. Então a gente tem que se preocupar com essa questão da gestão financeira, não só para uma questão do nosso equilíbrio financeiro, para a gente pensar no amanhã, mas a gente também pensar no bem-estar da nossa família de hoje. Isso é muito importante. O planejamento financeiro ou orçamento familiar não é algo que se pode terceirizar ou deixar para amanhã. Quando essa dimensão da vida é negligenciada, passa a afetar as demais. O físico, o mental, o relacional, o lazer, o espiritual, o profissional e tudo mais. E as coisas começam a ficar pesadas. O que a gente quer dizer com essas coisas começam a ficar pesadas? Quando eu terceirizo essa questão da gestão financeira, ou simplesmente eu não faço essa gestão financeira, e quando a gente coloca aqui terceirizar, na verdade o que a gente está fazendo é não fazendo, ou seja, a gente deixa para o acaso fazer essa gestão para a gente. Então, dentro desse processo do acaso, ou seja, ninguém está gerindo, fazendo essa gestão financeira para a gente, ou seja, a gente está terceirizando isso, isso, de um modo geral, vai trazer consequências dentro do seio da nossa família. Vai começar a gerar desavença, vai começar a gerar desequilíbrio entre aquilo que você pensa em fazer com aquilo que o seu cônjuge pensa em fazer, que a sua esposa ou o seu marido pensa em fazer, com aquilo que seus filhos pensam em fazer. A gente vai ver um pouquinho mais na frente com relação, quando a gente fala de dialogar na família,
que às vezes a gente tem aquela situação da família básica, né, que você tem o pai e a mãe que trabalham e os filhos que gastam. E a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? E quando a gente não tem esse equilíbrio, quer dizer, quando essa dimensão da gestão financeira ela é negligenciada, ela passa a afetar muito a questão não só do bolso, financeiramente falando, obviamente, mas também a parte do físico, a parte do mental, a parte do relacionamento familiar. Isso gera um desgaste muito grande dentro da família. Isso faz com que as famílias acabem se desestruturando, chegando até mesmo ao ponto de gerar um divórcio, uma separação dentro da família. Isso acaba, ou seja, destruindo uma família que poderia ter não uma sobrevida, mas poderia ter uma vida mais equilibrada se tivesse o processo da gestão financeira dentro do seio da família, ou seja, que a família tivesse a conscientização de que gerir finanças dentro da família é algo muito importante para a sua sustentabilidade, não só financeiramente falando, mas como estrutura familiar. Então a gente tem que estar muito preocupado com essa questão da gestão financeira, justamente para que a gente possa perceber que esse equilíbrio com a gestão financeira vai levar com que a nossa família prospere e cresça. E que a nossa família prosperando e crescendo, a gente vai ter a possibilidade de sermos bons mordomos com tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Tá? Então a gente tem que estar atento com relação a isso. A maioria das pessoas afirmam que o controle financeiro é algo difícil e desnecessário, portanto não vale a pena se dedicar. Ou seja, as pessoas acham que dá muito trabalho, é uma coisa que é difícil de eu estar fazendo, porque, voltando àquele exemplo que eu dei lá do sanduíche, tá, eu comprei um sanduíche, puxa, eu vou ter que guardar a nota, mas normalmente eu faço uma compra rápida, nem guardo a nota, porque hoje em dia é tudo lá no eletrônico, eu vou lá, faço tudo, para que eu vou guardar a nota? Eu não tenho mais papel. A gente vai ver no nosso próximo encontro que existem várias formas da gente fazer esse controle financeiro, não só guardando notas, a gente tem meios eletrônicos que a gente consegue fazer isso. Mas citando um exemplo meu, pessoal, quando eu tive esse problema financeiro no ano de 2000, que eu até relato no livro, de Finanças em Família, uma das coisas que eu acordei com a minha esposa foi que tudo aquilo que a gente viesse a gastar, a gente ia pedir nota. Se eu comprasse um chiclete na rua, eu ia pedir para o cara da padaria ou do boteco ou do lugar que eu fosse, eu quero a notinha. Não só para a questão que a gente vai discutir mais tarde também da questão do dinheiro trabalhar para a gente, quando a gente fala em investir em você, da questão da nota Paraná, que ajuda muito essa questão de você estar recebendo alguma coisa de volta, mas além do fato de você também poder ter uma forma mais adequada e mais correta de você controlar os teus gastos. Porque você vai ter uma forma de ver, não, eu gastei naquele dia, eu gastei R$29 no lanche, puxa, no outro dia eu gastei R$5 num suco, puxa, depois eu comprei chiclete, depois eu comprei bala. Caramba, daí que foram meus R$55 naquela semana. Então, eu vou ter condições de saber, como a gente viu antes. É notório que eu sei aonde o dinheiro vem, mas normalmente a gente não sabe onde o dinheiro vai. E com esse tipo de controle, né, que muita gente acha que é desnecessário, que é difícil, ele sendo feito e bem feito, a gente consegue ter um domínio daquilo que a gente está efetivamente gastando. E uma das coisas que eu tinha como prática lá em casa, no começo desse nosso processo de gestão financeira, uma coisa que a gente fazia, a gente não tinha planilha eletrônica, a gente não tinha aplicativo, a gente não tinha nada. Simplesmente o que a gente fazia era, eu pegava as notinhas, botava num caderno na mesa de cabeceira da minha esposa, e a minha esposa todo sábado sentava e passava ali para aquelas notinhas fazendo a relação num caderno. Então a gente tinha lá todas as relações, a relação de todos os nossos gastos, nota por nota, onde que foi que a gente gastou. E depois a gente classificava. Eu gastei em alimentação fora, gastei em lanche, gastei em roupa, gastei em salão, gastei nisso, gastei naquilo. Então a gente tinha uma forma de buscar esse controle, né? Então o difícil disso tudo é criar o hábito de cuidar diariamente do dinheiro, de estabelecer metas e buscar conhecimento. Então o difícil nesse processo é você criar o hábito de fazer essas anotações, você criar um hábito de pegar uma nota, quer você compra um chiclete, compra uma bala, você conseguir pegar essa nota para você fazer essa relação. Esse vamos dizer assim, é uma mudança de hábito que a gente tem que buscar esse acondicionamento para que a gente possa crescer e ter uma forma de fazer esse registro. Então isso é muito importante. Claro, a gente vai ver mais para frente, acho que no próximo encontro que hoje em dia já existem muitas ferramentas, até no próprio aplicativo de telefone, você pode estar, no teu smartphone, você pode estar controlando isso de uma forma mais prática e mais rápida, fazendo com que até esse controle se torne mais tranquilo e mais fácil para você poder gerir suas finanças.
Um ponto que é importante também é que ao invés de desistir e aceitar que a vida nos impõe a seus próprios termos, vamos juntos perceber, sob a ótica cristã, que podemos e devemos experimentar novos horizontes e novos desafios financeiros. Quando a gente fala dessa questão da importância da gestão financeira, e a gente viu lá na primeira pergunta lá, da questão se você acha que é importante fazer um planejamento e ter meta, o que acontece? Quando eu não faço planejamento e não tenho meta, acontece o que está nessa figura aqui. Eu caminho de forma desorganizada, tentando chegar num alvo que eu nem consigo enxergar, porque ele é tão pequeno e ele está tão distante que eu não vou conseguir chegar nele. Por quê? Primeiro, eu não estou organizado, como a gente pode ver nesse conjunto de setas aqui. Eu estou de forma desorganizada tentando chegar no objetivo que eu nem defini direito. Então eu tenho todo esse processo de não ter o entendimento de onde eu quero chegar e principalmente de como eu vou conseguir chegar lá. Na verdade, é aquela máxima, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve, né? Então a gente tem que buscar ter um alvo para eu poder direcionar o meu caminho. E a gente tem que buscar ferramentas para isso. Então a gente tem que estar preocupado com esse processo de como eu direciono o meu caminho, como que eu tenho um alvo para poder atingir esse alvo. E a gente tem que se organizar. E para isso, eu tenho que ter essa organização. Com essa organização, o meu alvo, como está aqui na figura, ele vai se tornar mais claro. Porque eu vou ter um objetivo para poder estar atingindo. Então, conhecimento e obediência aos valores e aos princípios sobre a organização da finança familiar é fundamental para alcançar o alvo. Então, se eu me organizo e se eu começo a prestar atenção nos gastos que eu estou tendo, se eu consigo me organizar de forma que eu consigo classificar os meus gastos, eu vou conseguir entender aonde que o meu dinheiro está indo. E se eu consigo entender onde o meu dinheiro está indo, a gente sempre tem que pensar que dentro desse processo de organização, se eu tenho objetivos e metas, eu tenho que pensar sempre em objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, se eu tenho vamos fazer um exemplo rápido aqui. O curto prazo é pagar as contas do dia a dia, com relação à gestão financeira. Eu tenho lá água, luz, telefone, gás, são as despesas básicas de sobrevivência. E eu vou ter a médio prazo aquilo que eu quero ter como um diferencial do meu dia a dia, do meu consumo básico para sobrevivência. Por exemplo, no momento de reequilíbrio financeiro, eu quero sair para comer uma pizza, eu quero sair para jantar fora, eu quero comprar uma roupa nova. São coisas que eu vou poder planejar a médio prazo. E a longo prazo vão ser as grandes conquistas. Uma viagem com a família, umas férias planejadas, uma troca de carro, uma compra de um carro novo. Ou seja, são metas mais ousadas e mais arrojadas, mas que eu tenho que colocar no meu planejamento. Como a gente viu antes, se eu não tenho um objetivo, eu vivo a vida um dia após o outro sem pensar no amanhã, e muito menos sem pensar no depois de amanhã. E quando eu tenho objetivos claros, eu consigo perceber que eu tenho não só o amanhã, como eu tenho o depois de amanhã. E isso vai fazer toda a diferença. A gente vai ver um pouquinho isso, a gente vai ver isso de uma forma mais clara quando a gente falar nos tipos de investimentos, né? Como eu faço meus investimentos para poder passar o hoje, o amanhã e o depois de amanhã. E a gente vai ver isso de uma forma bem detalhada mais para frente. Um outro ponto que é muito importante é a gente ter equilíbrio entre emoção e razão. Tem uma frase que diz que a necessidade de compra ela é lógica, mas o motivo da compra é emocional. Ou seja, toda vez que eu penso em comprar alguma coisa, não necessariamente eu vou comprar. Eu tenho um exemplo, que eu vi isso numa aula de finanças, na verdade uma aula de vendas, que foi muito interessante que o preletor colocou para a gente. Ele conta o exemplo de que ele tem um amigo que ele encontra na rua e o cara está lá atordoado. Como é que eu faço? Puxa vida, eu preciso comprar camisa para trabalhar e eu não tenho dinheiro, porque eu estou fazendo a reforma em casa e o dinheiro que eu tenho vai todo para a reforma. Veja, não estou nem falando de desequilíbrio financeiro, tá? Estou dizendo de objetivo de vida com relação ao equilíbrio entre emoção e razão, na questão da compra. E ele não compra a camisa porque ele não sobra dinheiro. Passado um tempo, uma pessoa encontra com esse amigo e o cara está com o telefone novo na mão e fala assim, cara, olha só o telefone novo que eu comprei. Faz isso, aquilo outro. Você, puxa, que legal, cara, comprou um telefone, como é a reforma? Não, a reforma está caminhando lá, vai o dinheiro todo. E a roupa? Cara, não comprei. Não tive dinheiro para comprar roupa. Não, mas peraí, você comprou o telefone? Não, mas poxa, o telefone, cara, veja o que ele faz. E veja, a camisa eu compro depois. Puxa, mas o dinheiro não sobra, cara, eu não tenho condições de comprar camisa. Ou seja, ele foi levado pela emoção para a troca de um telefone, que talvez pudesse ser necessário até para o desenvolvimento do trabalho dele, não vou entrar no mérito aqui, mas ele não levou em consideração aquilo que ele entendia que era mais urgente, que era a compra de roupa, né? Então a gente tem que pensar muito nessa questão do equilíbrio entre emoção e razão.
É importante ter em mente que o consumo não pode ser movido apenas pela emoção, ou pior, pela emoção imposta por meio de propaganda ou de imposição social, como necessidade de manter status e coisas do tipo. Aquilo que a gente falou um pouquinho antes, com relação à questão do status. Muitas pessoas se preocupam com o status, ou seja, de mostrar através do que tem aquilo que elas não são. Isso é muito importante, a gente está tendo isso em mente. Então, aliás, você já parou para pensar o que manter o status significa para você? Muitas vezes, a pretexto de manter o status, as pessoas compram produtos que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar pessoas de quem não gostam e até para demonstrarem ser quem de fato não são. Ou seja, é aquilo que você vai comprar ou adquirir, como foi o exemplo dessa pessoa lá, que comprou um telefone novo, em detrimento de uma necessidade que ele tinha, ou seja, ele deixou a emoção falar mais alto, como a gente viu aqui. Existem muitos apelos de marketing e de publicidade que levam a gente a fazer um consumo, às vezes até de forma descontrolada, porque a gente acaba indo mais pela emoção do que a razão. E o pior, que às vezes nós somos movidos à questão da manutenção do status. Puxa vida, saiu o iPhone 12, eu estou com o iPhone 6, gente, eu tenho que me atualizar. Eu tenho que pelo menos para o iPhone 11, porque, puxa, eu não posso ter. Mas às vezes aquele iPhone 6, estou dando exemplo de iPhone, podia ser um Samsung, podia ser qualquer um Galaxy, qualquer um. Mas se você tem um determinado bem que te atende, por que você tem que fazer essa mudança naquele momento? É claro, não vou entrar no mérito aqui da questão do recurso do telefone, não, mas é mais na questão de que você está querendo manter um status, porque, puxa vida, se todo mundo agora está com iPhone 12, puxa, eu estou com iPhone 6, como é que eu vou para uma reunião botar o telefone em cima da mesa? Eu não sei, eu percebo isso no meio empresarial, eu chego às vezes a ficar impressionado. Você vai numa reunião, hoje em dia isso é menos evidente por causa da pandemia, né? A gente está fazendo muita reunião via internet, mas quando eu ia em reuniões presenciais, todo mundo botava o telefone em cima da mesa. E, claro, aquele cara com o telefone mais novo era o primeiro a colocar o telefone em cima da mesa. E o resto, todo mundo jogava assim, gente, aqui, ó. Às vezes nem falava que tinha trocado de telefone, mas botava o telefone bonitão lá em cima da mesa para poder se mostrar. Aquilo que a gente fala com relação a manter o status, né? E às vezes a gente compra as coisas que a gente não precisa para poder impressionar aquela pessoa que às vezes a gente nem gosta, né? Mas a gente faz esse tipo de situação. E a gente tem que estar muito preocupado com isso. Para a gente poder fechar, Provérbios 37, 9, ele diz para a gente lá, 2 coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria, quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então, quando a gente pensa na palavra de Deus, quando a gente pensa na mordomia, o que a gente tem que entender? Que Deus, como a gente viu antes lá, até em Eclesiastes, ele nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Mas a gente tem que estar certo de que, como bons mordomos, a gente tem que tomar conta daquilo que Deus coloca nas nossas mãos para poder gerir aquilo que Deus colocou para a gente poder prosperar, crescer e, principalmente, investir no reino e investir em pessoas. A gente tem que estar muito preocupado com isso. Por isso que a palavra aqui de Provérbios diz que, às vezes, vale a pena eu não ter muito para que eu não possa esquecer de Deus e que eu também não tenha pouco, para que eu possa desonrar a palavra de Deus. Então, a gente tem que estar muito preocupado e atento com isso. Gente, a gente vai terminar o nosso encontro por aqui, tá? Já deu o nosso horário. Eu quero agradecer a participação de vocês e, como sempre, eu me coloco à disposição de vocês através do nosso chat, através do nosso Ministério Rede. Então, se vocês tiverem alguma necessidade de conhecimento a mais, de tirar alguma dúvida, usem os canais que a gente está disponibilizando. Para essa classe, especificamente, se vocês pudessem usar o nosso WhatsApp, seria muito importante para vocês poderem buscar esclarecimentos e buscar informações daquilo que vocês entendem que é necessário para melhor gerir os recursos financeiros de vocês. Então, a gente se coloca à disposição de vocês para isso, tá bom? Antes da gente encerrar, eu queria fazer uma oração para a gente poder estar encerrando esse momento, tá? Vamos orar. Querido Deus Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade, Senhor, de podermos usar os recursos que o Senhor coloca à disposição da Tua igreja, Senhor, para que a gente possa estar nesse momento, levando a Tua palavra, Senhor, de uma forma simples, Senhor, mas direta com relação à questão da gestão financeira. Que o Senhor, por colocar nas nossas mãos recursos para que a gente possa estar gerindo para o crescimento e expansão do Teu reino. Que nós possamos ser bons mordomos daquilo que o Senhor coloca à nossa disposição, para que a gente possa servir cada vez melhor o Teu reino. Obrigado, Senhor, pela disposição que o Senhor nos dá de podermos estar buscando conhecimento, participando desses nossos encontros, para que a gente possa crescer
nessa parte que é tão importante, que é finanças, para que a gente possa poder fazer com que o teu reino se expanda e venha a crescer cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Eu oro no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe, um abraço e até domingo que vem.